Bom dia, boa tarde, crianças, tudo bem? Professora André, mais uma vez aqui com vocês, para matar um pouquinho da saudade, para dizer que estou contando os dias para a gente se encontrar novamente. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando ainda mais um pouquinho, porque ainda é necessário ficarmos em casa, é necessário ainda aproveitar um pouquinho desse aconchego do nosso lar, de fazer as atividades junto com alguém em casa, assistir as nossas aulas gravadas e participar das aulas ao vivo, que isso é muito interessante, que a gente pode ficar um pouco mais próximo e matar aquela saudade das professoras, tá certo? Não só eu, como todas as outras, também estamos com muita saudade de vocês, estamos esperando que esse dia chegue o mais breve possível, mas que seja como deve ser, tá? Nossa escola está toda sendo preparada para nos receber, com todo cuidado, com todo carinho, e logo, logo a gente vai estar próximo, logo, logo a gente vai poder brincar com os colegas, ainda distante um pouquinho, o uso da máscara ainda é necessário, né? Proteger sempre essa região de nariz e boca, não tocar em nada, usar o seu álcool em gel com frequência que seja necessário, sempre lavando as mãozinhas, tendo cuidado extremo ainda, porque nós estamos vivendo um momento que ainda é difícil, um momento que a gente não esperava passar, mas que nós estamos passando. O melhor de tudo é que nós estamos passando, e se Deus quiser, logo, logo vai voltar o normal, né? Vamos poder nos encontrarmos de novo na escola, poder encontrar os amigos, claro que ainda com as suas limitações, mas logo, logo a gente está junto, tá? Estamos aqui hoje para mais uma aula de linguagem da nossa língua portuguesa. Espero que todos estejam fazendo as atividades, elaborando os seus textinhos que são necessários, né? Ontem nós estudamos na produção de texto mais um gênero novo, que é a carta, e com a carta é necessário que vocês escrevam, que vocês treinem a escrita de vocês, que vocês lembrem que eu pedi para que vocês podem elaborar outras cartas para outras pessoas, além de fazer a atividade que pede para que é, haja a resposta da Chapeuzinho Vermelho para o Lobo Mau e consertando a nossa ortografia, porque lá na produção, o nosso amigo Lobo Mau fez uma carta com diversos erros ortográficos, e vocês serão as crianças que irão tentar ajudar o lobo junto com o Chapeuzinho Vermelho, fazendo as correções necessárias em todas aquelas palavrinhas que o lobo usou indevidamente, com algumas letras a mais, com letras trocadas, com falta do acento, tudo isso que também vocês estão aprendendo, que vocês também estão fazendo de tudo para aprender, junto com a gente, com as nossas aulas, colocando em prática a escrita de vocês, e relembrando um pouquinho também que nós estudamos nas aulas passadas de linguagem sobre a ortografia do R e do RR, hoje nós iremos iniciar a ortografia do S e do SS e do substantivo no aumentativo e no diminutivo. Claro que tudo em pequenas proporções, dando início apenas para que vocês tenham noção, para que vocês estejam atentos do que nós estamos falando, para que quando a gente possa retornar, a gente possa rever todo esse conteúdo novamente, colocando em prática, tirando as dúvidas, revisando, corrigindo atividades. É, lembrem-se que também sempre tem as nossas atividades das folhas, as atividades extras, que é necessário fazer a impressão, não é necessário que me mandem agora, tá? Vão aí arquivando todas as atividades que são extras, para que possam ser entregues no nosso retorno presencial, tá certo? Iremos corrigir, iremos tirar as dúvidas, todo mundo vai poder participar, todo mundo vai poder dar a sua opinião e poder, às vezes, a sua interpretação, a sua resposta vai tirar a dúvida de um outro colega que está com alguma dificuldade nessa matéria, tá certo? Então, vamos começando agora com o nosso slide explicativo. A professora gosta sempre de deixar o slide para vocês, para que vocês vejam, mesmo que não estejam, possam ver mais de uma vez, para que vocês tenham sempre atenção à memorização e prestando sempre atenção nas explicações, tá certo? Vamos lá, vou apresentar para vocês.
que é bem interessante, que vocês podem olhar outras vezes, podem recapitular, pode sempre estar revendo o conteúdo quando se houver alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisam tirar, tá bom? Então, nossa aula de linguagem, primeiro ano A, B e C, a ortografia do S e do SS. Os sons do S ou do SS apresentam o mesmo som quando aparece em alguns detalhes. No início de palavras como sapato, sorvete, no final de palavras como flores e meninos, depois de uma consoante como aniversário e cansado, e quando se dobra o SS no passeio e no pêssego. Então, essas primeiras aqui, essas 4 primeiras, informam que tanto o SS como o SS, nessas regrinhas, vão ter o mesmo som. Quando é no início de palavra, quando é no final de palavra, depois de uma consoante e quando se dobra o SS, tá? Então, nesses casos aqui, todas as vezes o S e o SS vão ter o mesmo som. E o som do S no meio de vogais tem um som de quê? De Z. Quando o S está no meio, entre vogais, no meio das vogais, entre 2 As, entre 2 Os, ela vai ter o som de Z, já não vai ter o som do S, tá certo? Então, vocês vão sempre prestando atenção, sempre verificando os sons necessários para que vocês possam estar sempre diante da escrita correta. Claro que vocês, às vezes, podem ter um pouquinho mais de dificuldade, achar que esse S tem o mesmo som quando eu escrevo 2 S em todas as palavras, e às vezes não é, tá bom? Porque o S, tanto ele tem o som do S, como ele pode ter o som de um Z. O SS sempre aparece no meio das palavras, nunca no início ou no final delas. Lembra que eu também falei sobre isso quando a gente escreve o RR? Não existe nenhuma palavra que comece ou termine com SS ou RR. Essas duas palavras, essas duas letras consoantes dobradas só vai aparecer no meio das palavras. Por favor, é uma regrinha básica, vocês colocam aí em mente que nunca, jamais irá aparecer em sequer nenhuma palavra que comece com SS ou RR, nem finalize a palavra, tá bom? Elas só vão ser encontradas no meio das palavras. A separação silábica, da mesma regra do RR. São duas letrinhas, eu digo sempre, irmãs gêmeas, idênticas, tá? Mas na hora da separação silábica, ela vai ir para sílabas diferentes, elas não ficam na mesma sílaba. Por exemplo, eu tenho a palavra passarinho, osso, girassol, passado, pêssego, carrossel e assado. Quando eu separo a palavra passarinho, eu vou ter a sílaba passarinho. Quantas sílabas eu tenho aqui? 4. Muito bem. Se ela tem 4 sílabas, ela também é uma palavra chamada polissílaba. E olha só a observação. O S separado do outro S, ok? Em sílabas diferentes. Na palavra osso, eu tenho a sílaba os e a palavra só. Então, eu tenho os só, tá certo? Então, vão separar e vão ficar em sílaba diferente. Em girassol, tenho girassol, também 2 S's, separados em sílabas diferentes, tá? É uma palavra com 3 sílabas, ela é trissílaba. Voltando aqui no osso, 2 sílabas é uma palavra de sílaba. Eu fico só recapitulando para que vocês memorizem também a separação silábica. Além da gente estudar que os S ficarão em sílabas diferentes, nós continuaremos estudando para que vocês fiquem sempre lembrando o nome que se dá à classificação de sílaba. Na palavra passado, tem o pas, sa, dó. Os S separados,
Trissílaba é uma palavra de classificação trissílaba. Pêssego, pés-se-go, também trissílaba. Carrossel, olha só o carrossel. O carrossel, a professora mostra os dois R's e os dois S's. Lembrando, também fica separado. Então, fica céu, os R's separados e os S separados. Também três sílabas, uma palavra trissílaba. Em assado, eu tenho dois S's, eu fico assado. Também três sílabas, uma palavra trissílaba, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho do substantivo. Quando eu falo do substantivo aumentativo, eu tenho a noção que ele vai aumentar. É uma palavra que é maior, uma coisa que é maior. E diminutivo, quando eu for diminuir. Então, o grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou de um ser. O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou de um ser. Então, eu tenho o aumentativo e o diminutivo. Diminutivo, quando eu diminuo. Aumentativo, quando eu aumento. Ok? A professora botou aqui 20 palavrinhas da forma normal da palavra, o diminutivo e o aumentativo. Ah, professora, eu preciso aprender todas essas palavras? Não, eu te coloquei para que você possa memorizar algumas, venha aprender quais são os diminutivos dessas palavras normais e quais são os aumentativos. Por exemplo, eu tenho faca, rapaz, bigode, chapéu, porta, sala, gato, bala, papel, cão, barulho, mulher, voz, rocha, nariz, boca, monte, vidro, homem e cabeça. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu coloquei 20 exemplos, e aqui do lado eu coloco os diminutivos e os aumentativos das palavras que são escritas normal. Por exemplo, em faca, eu tenho o diminutivo faquinha, e o aumentativo eu tenho dois tipos, tanto pode ser facão, como pode ser facalhão. Claro que a gente usa mais o facão. Em rapaz, eu tenho um rapazinho, rapazote, ou aumentativo, rapagão. Pode ter mais de uma forma de diminuir ou de aumentar a palavra. No bigode, bigodinho, bigodito, e o aumentativo, bigodão, bigodaça, tá? Tem umas que é bem engraçado. Porta, no diminutivo, portinha, o aumentativo, portão. Em sala, olha aqui, já tenho 3 exemplos no diminutivo. Salinha, salita ou saleta. E no aumentativo, salão. Do gato, que é um ser, eu vou ter gatinho, gatão ou gatarrão nos aumentativos. O cão, o papel, eu tenho papelinho e o papelão. No cão, eu tenho cãozinho ou canito e eu tenho cãozarrão. No barulho, eu tenho um barulhito e uma barulheira. Em mulher, eu tenho mulherzinha. No aumentativo, eu tenho mulherão ou mulheraça, tá? Em voz, vozinha, vozita e vozeirão no aumentativo. Em rocha, rochinha e no aumentativo, rochedo. Em nariz, eu tenho narizinho, narizito e narigão. Em boca, eu tenho boquinha e bocarra. No monte, eu tenho montinho, montículo ou montanha no aumentativo. No vidro, vidrinho e vidraça no aumentativo. O homem tem um homenzinho, homenzito e homenzarrão. Cabeça, cabecinha, cabecita ou cabeçorra no aumentativo. Algumas palavras, e muitas delas, usam o aumentativo utilizando o ão. Ó, em facão, rapagão, bigodão, chapelão, portão, salão, gatão.
papelão, cãozarrão, mulherão, vozeirão, narigão, homenzarrão. Não é uma regra, não são todas as palavras que, quando vai para o diminutivo, que se usa o ão. Nem todas as palavras, mas a maioria coloca o NH, ou nha, ou nhó, tá? Para diminuir. Ó, faquinha, usou o nha, né? Rapazinho, bigodinho, chapelinho, portinha, salinha, gatinho. Então, muitas delas, ou até a maioria, usa-se o NH, o nha ou o nhó para fazer o diminutivo. Tá bom? Então, aqui, não esquecendo, o aumentativo aumenta, o diminutivo diminui, tá? Aos poucos vocês vão aprendendo, aos poucos vocês vão escutando mais palavras que tenha diminutivo ou que tenham aumentativo, e vocês vão conseguindo cada vez mais colocar em prática o que vocês estão aprendendo aos poucos, tá certo? Então, aos poucos vocês vão aprendendo, aos poucos vocês vão colecionando mais palavras para agregar o conhecimento de vocês, para aumentar o que vocês sabem, para vocês saberem fazer, tá? Vai vir atividade extras para vocês na aula de amanhã, vai ter atividade extra, onde vocês vão imprimir e vão exercitar essa parte do substantivo, quando eu utilizo o diminutivo e quando eu utilizo o aumentativo, tá bom? Isso não é necessário que vocês vão aprender, não é uma regra que vocês vão aprender de imediato, não. Tem horas que a gente mesmo, os professores, fica, ai meu Deus, qual é? Às vezes sai, porque são tantas as palavras e a gente acaba que às vezes esquecendo, e por isso que não há necessidade que vocês vão decorar toda aquela lista, não é necessário. Eu quero que o básico, para que vocês saibam, é que eu sei que se eu aumentar, vai para o aumentativo, e se eu diminuir, vai para o diminutivo. E aos poucos vocês estão pegando, que isso são as classificações dos substantivos das palavras que a gente já estudou, que são substantivos, são qualquer palavra dado a ser a coisas, né? E que ela tem, vocês vão estudar também o próprio e o comum, o masculino e o feminino, o plural e o singular, que vocês já estudaram, fizeram atividade extra. Então, vocês, cada vez mais a gente vai, quanto mais a gente exercitar, mais vocês irão aprendendo essas classificações, que, claro que não é de uma hora para outra que se pega, não é de imediato, mas aos poucos vocês vão pegando, aos poucos vocês vão entrando em contato com essa linguagem e vão aderindo, vão colecionando, vão aumentando cada vez mais o conhecimento de vocês, tá certo? Então, nós iremos agora corrigir a atividade do R e do RR, que foi da aula passada, sobre ortografia. Iremos fazer a atividade do S e do SS, tá? Lembrando que dos gêneros textuais que a gente estudou, sempre tem no nosso livro as trava-línguas, porque as trava-línguas sempre deixam a gente assim, fazendo com que a gente exercite cada vez mais a ortografia, que vocês possam cada vez mais exercitar essa linguagem, que às vezes o que eu falo não é como eu escrevo, ou como eu escrevo não é como eu falo. Então, a oralidade e a escrita estão juntas, estão interligadas, mas é preciso que vocês exercitem cada vez mais o que vocês querem aprender. Tá certo? Então, com o uso da repetição, do estudo, da escrita, vocês fazendo os treinos ortográficos, lendo, escrevendo, fazendo a reescrita, vocês vão aprendendo cada vez mais a escrita de vocês, tá bom? E a ortografia serve para isso, para que vocês aprendam som e escrita, que às vezes a gente escreve com uma letra e o som é outro, tá? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o som do S, que às vezes a gente escreve com S, mas esse S vai ter som de Z? Quando eu escrevo a palavra casa, é uma das palavras mais práticas que vocês aprendem mais rápido. Casa eu vou utilizar C-A-S-A. O S está entre quais letras? Letra A e letra A. Essas letras são vogais ou consoantes? Vogais. Lembra lá quando eu disse que no meio de vogais, esse S vai ter som de Z,
Por isso que, às vezes, na escrita, algumas crianças erram e colocam casa com Z, porque é o som que ela escuta. Mas a escrita é diferente, a escrita é feita com S. Por isso que tem que prestar atenção, por isso que tem que observar a palavra que você está escrevendo, quais palavras você está aprendendo para que o seu vocabulário cresça, aumente, vai lá para o aumentativo, porque cada vez mais vocês vão prestando atenção que, por exemplo, olha, na outra palavra, pesado, né? Vocês vão sempre prestando atenção. Eu escrevo com S, tem um som de Z, é escrita com Z, tem a palavra com S, então é isso que eu quero que vocês observem, que vocês prestem atenção em tudo que vocês estão escrevendo e que vocês estão lendo, tá? Treinando a leitura sempre, para que vocês possam estar à frente sempre, tá bom? Vamos agora para a correção e depois fazer a atividade da ortografia, tá? Então, vou compartilhar com vocês o livro de vocês, tá? Peguem o livro de linguagem, tá? Na página 170, para a correção de casa, tá bom? Que foi a atividade do R e do RR, que também é muito parecida com o uso da ortografia do S e do SS. Forme novas palavras acrescentando um R, como no exemplo. Por exemplo, eu tenho a palavra caro, couro, moro, muro e vara. Quando você acrescenta um R a mais, duplica essa letra, essa consoante, ela vai passar de caro para carro, de couro para corro, de moro para morro, de muro para murro e de vara para varra. Olha só, com um R só, ela tem uma pronúncia, ela tem um som. Quando eu coloco, acrescento mais um R, duplico o R, ela começa a ter um novo som. Carro, corro, morro, murro e varra. Sempre prestando atenção, sempre observando. Quem está escrevendo com a letra cursiva, continua escrevendo cursivo. Aquele que ainda tem dificuldade, escreve com a letra bastão, mas vamos treinar quando for pequenas coisas assim, vocês podem já ir treinando e escrevendo com a letra cursiva de vocês, tá certo? Agora responda. Aqui no livro está pedindo para que fosse oralmente, mas eu disse que vocês poderiam colocar aqui do lado a resposta, tá bom? Compare as palavras da primeira coluna com as palavras da terceira coluna, formadas por você. As letras R e RR então, estão entre vogais ou estão entre consoantes? Ó, eu tenho o vara, está entre o A e o A, e o varra continua entre o A e o A. Então, essas letras O, U e A, elas são consoantes ou são vogais? Lembrando, vogais A, E, I, O, U. Então, ela é escrita entre vogais. Então, você coloca aqui, quem quiser coloca uma linhazinha, escreve vogais. Na letra B, está perguntando o R das palavras da coluna da esquerda, onde você acrescentou, da esquerda, não é aqui você acrescentou, é aqui já está no livro, que apenas tem um R. Esse som, muro, vara, moro, couro, caro, ela tem um R forte ou um R fraco? Lembra daquele exercício que se você colocar a mãozinha aqui, você vai sentir vibrar com mais força? Então, quando eu digo vara, é diferente quando eu digo varra. Então, com um R só, o R é fraco. Coloca aí do lado também. A letra C está perguntando, o R das palavras da coluna da direita, das que você formou, onde você acrescentou mais um R, onde todas elas têm dois R's, ela é forte ou é fraca? Lembra? Da ranha, o timbre é mais forte, ela vibra com mais intensidade, então ela é forte. Ok. Que conclusão é possível tirar sobre os empregos do R e do RR? O que é que acontece com eles? R entre vogais. Quando o R está entre vogais, empregamos RR, o som é forte e o som for fraco, tá bom? Então, elas podem ser, o R está entre vogais,
empregamos o RR, o som fica forte, e quando é um R só, fica fraco. Então, quando a letra R está entre vogais e é um R só, ele é fraco. Quando é dois R's, ele é forte, ok? O timbre, a intensidade, a força é maior, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade do SS hoje, tá? Leia este poema com auxílio do professor, ou de alguém que te vai ajudar em casa também, tá bom? Passarinho apressado, de ramo em ramo, meio sem rumo, passa pulando pelos pessegueiros. Um passarinho, que pressa é essa? Que pressa é essa, passarinho? Pare um pouco, pare para prosear, passarinho. Mas se não pode, parar um pouco, que voe em paz e pule sempre e sempre pie, passarinho. Vamos lá? A professora vai ler mais uma vez, tá bom? Passarinho apressado, de ramo em ramo, meio sem rumo, passa pulando pelo pessegueiro um passarinho. Que pressa é essa, passarinho? Pare um pouco para prosear, passarinho. Mas se não pode parar um pouco, que voe em paz e pule sempre e sempre pie, passarinho. Eu quero que vocês, ao ler esse texto, marque aqui, sublinhe, por favor, as palavras que têm o S e o SS, tá bom? Olha só, eu tenho passa, pessegueiro, passarinho, pressa, essa, passarinho novamente, passarinho, passarinho, tem mais de uma vez. Então, com uma cor, você sublinha as palavras que têm dois S. Depois escolhe uma outra cor e sublinha as palavras que existe apenas um S. Como? Vamos ver uma palavra que só tem um S. Prosear, só tem uma. Olha, sempre, né? Sempre aqui eu tenho duas vezes o se. Então, palavras com S de uma cor e palavras com SS de uma outra cor. Tá certo? Ok? Passem para a página 172. Na página 172, quem é a personagem principal do poema que a gente acabou de ler? Quando a gente leu, a gente viu que tinha um personagem parecido, assim, mais conhecido de vocês, e que vocês vão lá colocar o nominho dele. Qual foi aquele animal que mais apareceu no texto? De quem nós estamos falando no poema? Quem é o personagem principal do poema? Um passarinho. Ok, coloquem aqui dentro do quadrinho. Por que o passarinho chega ao parque e logo vai embora? Ele está o quê? Ele está muito calmo? Ele está tranquilo? Ou o passarinho está muito apressado? Lembra do título do texto? Onde diz passarinho apressado? Então, você coloca aqui do lado. Que o passarinho está o quê? Apressado. Tá bom? Na terceira questão, o poeta pede, pare um pouco para prosear, passarinho. O que quer dizer a palavra prosear? Se você não souber, você pode procurar na internet, procurar no dicionário e colocar o significado dela, tá? Palavra prosear quer dizer conversar. Então, você escreve aqui do lado. Quem tiver um pouco mais de interesse da procura, pode procurar, para que vocês saibam até procurar, aprendam a usar o dicionário de vocês. Na letra B, pergunta: o passarinho aceitou o convite? Ele parou? Ele ficou conversando ou ele foi-se embora? Não, ele não aceitou. Ele estava apressado, ele não quis ficar. Na quarta questão, pede: no final do poema, o poeta diz: que voe em paz e pule sempre, e sempre pie, passarinho. O que o poeta deseja para o passarinho? Que ele voe o quê? Olha aqui, a primeira frase do poema, que voe em paz, que ele vá em paz, que tudo para ele seja
De boa, que ele possa ir, voar, ficar de boa, sem pressa, que ele vá em paz. Como você gosta de ver o passarinho? Que você gosta de ver? Como é que você gosta de ver um passarinho? Eu gosto de ver ele cantando, né? Que ele voe em paz, que ele voe bem alto, que ele fique sempre alegre, né? Aqui vocês vão dizer como vocês gostam de ver os passarinhos, tá bom? A quinta questão, compare este grupo de palavras e responda oralmente. O grupo 1 está falando, tem asa e presa. No grupo 2 tem aça e pressa, tá certo? Aqui são duas palavras, olha, duas palavras bem parecidas, só que uma utilizada apenas com S e a outra utiliza dois S, tá? Nos dois grupos, o som do S estão entre consoante ou entre vogais? Ó, E e E e A. Então, eles estão entre o quê? Vogais. Muito bem. Em qual grupo do S tem o som de Z? Onde é que quando eu escrevo S, mas eu tenho um som de Z? Lembra que a professora explicou para vocês? Quando está entre vogais e é um S só, esse S tem som de Z. Então, aqui eu falo asa e aqui eu falo presa. Então, qual grupo do S que tem o som de Z? Grupo 1. Muito bem. Na letra C, nas palavras do grupo 2, o que aconteceu se tirarmos o S, um S dos dois S's? Se eu pegar aqui e tirar um S, vai ficar o quê? Vai ficar igual o grupo número 1, com o som de Z, tá? Se eu tirar um dos S do grupo 2, ele volta a ser igual às palavras do grupo 1, ok? Na sexta questão, complete as palavras do poema, tá? Você vai usar S ou SS. Eu tenho se, sem, sempre. Passarinho, apressado, pessegueiro, pressa e essa. Então, você vai ver que a primeira coluna, você vai colocar um S só, porque não existe nenhuma palavra que comece com dois S's. E a segunda coluna, todas as palavras têm dois S's. Elas estão no meio das palavras. Conclua. A letra SS são empregadas no início de palavras. Olha o que eu acabei de falar. Não, não existe nenhuma palavra no começo que eu vá utilizar o SS, tá bom? As letras SS são empregadas apenas entre vogais ou também entre consoante. Olha só, o E e o A, o E e o E, o E e o A, nunca vai ser entre consoantes, sempre apenas entre vogais. Eu só uso o SS no meio das palavras e entre vogais, tá bom? Brincando com as palavras. Aqui, na até a sexta questão, vocês irão fazer agora na sala, tá? E aqui, brincando com as palavras, ela começa a atividade de casa, que é o poema a seguir, é uma espécie de trava-língua. Vocês vão ler o poema que está usando o RR. Vou ler até para vocês. O R é o rato que rói a roupa do rei da Rússia e ri de raiva da rainha, sem recear ratoeira, tá? Esse texto aqui faz parte da página 174, que vocês irão responder em casa. Escreva o nome das figuras, resolva as adivinhas e escreva as respostas. Olha que legal, tem umas adivinhas aqui, que é escuro, mas é feito pela luz. O que é que só entra batendo? O que a gente põe todo dia na boca, mas nunca come? O que é? Estou no começo da rua, estou no meio da terra, estou no fim do mar. Sou uma ave importante, tente meu nome escrever, leia de trás para frente, o mesmo nome irá ver. Então, ela é uma palavra que tanto faz de frente para trás ou de trás para frente, ela continua do mesmo nome. O que é, tem muitos dentes, come sempre e não engorda. O que é, que quando durante o dia na casa toda e à noite esconde atrás da porta. O que é, que se quebra ao falar. E o que é, que sempre anda em par de carros, tá certo? Então, a atividade de vocês, que irá aqui até a página 175, tá? Vocês irão fazer até
a 75, até a terceira questão. A quarta questão não é para fazer, vocês só fazem até aqui a última, como é que eu posso dizer? A última adivinha, tá bom? Na quarta questão, vocês não irão fazer agora. Então, é até a página 75, 175, mas só até a terceira questão. A partir da quarta, vocês não irão fazer, que nós iremos fazer junto na próxima aula, tá certo? Então, cuidado com a ortografia do R e do SS, prestando sempre atenção para que vocês não troquem, sabendo exatamente quais são o local certo de utilizar, qual é o momento certo que você vai utilizar cada palavra dessa, cada letrinha dessa, se é só um S, se é dois S, se é um R ou se é dois R's, tá? Lembrando que nunca se escreve nenhuma palavra no início, nem no final com dois S's ou com dois R's, tá? Vão treinando a ortografia de vocês, vão fazendo cada vez mais para que vocês possam estar atentos, sempre prestando muita atenção no que vocês escrevem, tá? Então, aqui no livro de vocês, nas atividades que nós fizemos e que vocês irão fazer, existem muitas palavras que têm um R, dois R's, um S e o SS. Então, através dessas palavras, vocês podem fazer uma reescrita. Vocês podem copiar no caderno de vocês podem fazer o treino ortográfico, escrever e depois pedir para alguém vá escrever para vocês, tá certo? Então, sempre, cada vez mais que vocês conseguem escrever as atividades de vocês, fazem essa pequena, não é atividade completa, copiar no caderno a atividade, mas pegar essas palavras que vocês estão aprendendo hoje, que vocês estão memorizando, reconhecendo e sabendo escrever, vai aumentar o vocabulário de vocês, e vocês vão saber aonde vocês vão colocar essas palavras corretamente. Então, é muito interessante que vocês façam a atividade com muita tranquilidade, observando cada letrinha, tentando ler. Aqueles que já conseguem, ótimo, continua de novo com essa leitura, continua tentando ler cada vez mais, não precisa ler só esses livros, aqui no livro de vocês tem várias trava-línguas que vocês podem tentar ler, até por uma brincadeira, porque confunde, mas aí vocês vão aprendendo e memorizando palavras novas. Tem um poema, né? Tem o lá no gênero textual que a gente estudou ontem, que é a carta. Vocês podem utilizar de várias palavras novas, tá? Escolha uma pessoa para quem vocês querem escrever, se forem fazer mais cartas extras, tá? Pode ser os amigos da escola, pode ser da família de vocês, podem nos mostrar na próxima aula, quando nós estivermos na aula ao vivo, vocês podem fazer as cartinhas e trazer para a gente ver amanhã na nossa aula, nosso encontro, para que a gente possa sempre estar em contato cada vez mais com o conhecimento de vocês, tá? Eu quero que vocês tentem. Aqueles que ainda têm aquela dificuldade, não pode desistir. Tem que tentar toda a vida para conseguir. Porque quanto mais vocês tentam, mais vocês vão conseguir. Então, fica mais fácil de vocês aprenderem. A gente está distante, a gente não está podendo estar toda a vida nessa, como é que eu vou dizer, nesse contato onde eu possa ver, onde eu possa pedir para vocês escreverem, onde eu possa estar vendo no caderno de vocês, mas vocês podem estar fazendo isso e a gente vai ver tudo quando a gente voltar. A gente vai ficar sempre prestando atenção, sempre atento. Ai, meu Deus, como é que eu escrevo a palavra aranha? Como é que eu escrevo a palavra arranha? Olha, eu aprendi lá naquele textinho do meu livro que aranha eu faço com um R só, e arranha eu uso dois S's, que o S, entre vogais, tem o som de Z, em casa, em asa, empresa. Então, são palavras novas que eu não conhecia, mas que aos poucos eu estou aprendendo, que aos poucos eu estou conhecendo. E sendo assim, vocês vão conseguir fazer o texto de vocês, produzir cada vez mais as atividades que eu proponho para vocês. Tá certo? E eu quero ver vocês lendo, eu quero ver vocês escrevendo, eu quero que vocês façam da leitura de vocês uma das coisas mais importantes. Eu sei que tem várias crianças aí que estão lendo outros livros, que vai trazer para a gente conhecer essas novidades de livros que eles estão nos paradidáticos. Preste atenção na aula de leitura. Em aula de leitura, a professora lê sempre livros novos, eu sempre tento pegar alguns livros para vocês, para que vocês conheçam essa literatura, trago alguns
autores que são bem legais, são interessantes, da nossa leitura. Então, isso que é importante, que vocês estejam em contato direto com a escrita e com a oralidade de vocês. Eu sei que não é fácil, eu sei que alguns ainda têm algumas limitações e que ainda não chegaram lá, mas irão chegar, tá? E quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai poder exercitar cada vez mais, a gente vai poder conhecer cada vez mais esse mundo da escrita, esse mundo que a gente está conhecendo, que a gente está observando as novidades, que a gente está aprendendo. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Façam as atividades, tá? Quem ainda tem atividade para colocar em dias, ainda dá tempo, vai fazendo com calma, não precisa ter a quantidade realizada, mas sim que eu quero a qualidade, que vocês estejam realmente ficando com algo para vocês, tá certo? Que vocês estejam realmente aprendendo, né? Porque é difícil, o momento não é fácil, mas a gente está fazendo de tudo para que vocês possam acompanhar cada vez mais o que a gente está ensinando para vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Até amanhã a gente se encontra de novo na nossa aula, no nosso encontro ao vivo, né? Vamos lá ver se a gente se encontra amanhã mais uma vez. Participem, estudem, treinem as letras, tentem ler, tá certo? E fiquem em casa, porque ainda é necessário, tá bom? Um beijo, um abraço bem apertado, um cheiro bem gostoso em todos vocês, tá bom? E até a próxima aula, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus.